A atração feminina nunca se constrói na superfície, porque a superfície é a parte mais frágil da experiência humana. Nada no universo feminino responde ao gesto ansioso de querer ser escolhido. Toda mulher sente, antes de pensar, a energia que alguém carrega. E essa energia comunica, muito antes das palavras, se esse alguém está alinhado ao próprio eixo ou se está implorando para ser visto. A mulher não escolhe quem a idolatra, porque a idolatria é sempre um sintoma de fraqueza. Ela escolhe quem se basta, quem se sustenta, quem se torna um ponto de estabilidade no caos da vida. O que move o desejo não é o esforço, mas a presença. E presença não é a soma de atitudes, é o reflexo do que alguém é internamente. Há uma verdade maquiavélica que poucos aceitam porque destrói as ilusões românticas. A mulher nunca escolhe aquele que se oferece demais. Tudo que é oferecido em excesso perde valor. Tudo que demonstra dependência gera aversão. A psique feminina percebe imediatamente quando um homem precisa ser escolhido para validar sua própria importância. E o que precisa ser validado não é respeitado. A mulher sente quando um homem muda o tom de voz, a postura, o comportamento e até o brilho do olhar só para ganhar sua aprovação, e isso mata a atração. Ela busca coerência, não submissão. Busca força interior, não ansiedade disfarçada de gentileza. A atração verdadeira surge quando ela sente que o homem continua sendo ele mesmo, independentemente da reação dela, que não se altera para impressionar, que não se desmancha tentando agradar, que não invade o espaço emocional dela com urgência. O interesse feminino nasce do contraste. Enquanto a maioria se apressa para conquistar, o homem centrado permanece imóvel por dentro, não por indiferença, mas por domínio. O domínio é a linguagem da força silenciosa. Essa força não precisa falar alto, não precisa provar nada, não precisa competir, apenas existe. E toda mulher sente quando existe. No entanto, a maioria dos homens acredita que precisa ser hiperdisponível, hiperatencioso, hiperdemonstrativo. Pensam que quanto mais investirem, mais serão valorizados. Mas a mente feminina não opera sob essa lógica. A presença excessiva é percebida como falta de propósito. Quem tem uma vida cheia não pode estar disponível o tempo todo. Quem tem metas não molda o comportamento para agradar. Quem se respeita não corre atrás. E o que não corre atrás, naturalmente, desperta o desejo feminino, porque transmite força psicológica, a força de não se deixar puxar pela carência. A mulher escolhe com base em sensações profundas, quase instintivas, ligadas à percepção de poder emocional. Poder emocional significa não se alterar diante do desejo. Significa não perder o eixo quando ela aparece, não precisar encurtar distâncias, não tentar preencher silêncios. O silêncio masculino é uma das armas mais fortes na dinâmica de atração, muito mais do que discursos românticos ou declarações impulsivas. O silêncio comunica controle, comunica direção, comunica que o mundo interior está organizado, e organização interna é lida como força, e força é lida como valor. Esse valor não tem nada a ver com dinheiro, status social ou aparência. Esses elementos podem complementar, mas não substituem a presença emocional sólida. Valor é a capacidade de sustentar o próprio campo energético sem se dobrar ao impulso de querer ser aceito. Valor é a habilidade de não precisar da mulher para validar a própria identidade. E é justamente essa liberdade interna que faz a mulher observar, analisar e, finalmente, escolher, porque ela não escolhe o mais bonito, o mais rico, o mais simpático, ela escolhe o mais estruturado. Essa estrutura se traduz em postura, em olhar, em silêncio, em decisão. Não é teatral, não é construída em frases prontas, não é ensinada em tutoriais. É algo que se percebe no jeito como alguém ocupa o próprio espaço, como fala consigo mesmo, como age quando ninguém está olhando. A mulher percebe quando a energia masculina vem de um centro sólido ou de uma tentativa desesperada de ser amado. E quando percebe a segunda, desvia. Quando percebe a primeira, observa. A observação é o início da escolha. A verdade final é simples e brutal. Ela nunca escolherá alguém que não se escolhe primeiro. Nunca escolherá alguém que a coloca no pedestal,
porque quem coloca no pedestal já se coloca abaixo. Nunca escolherá alguém que tenta convencer, porque tentar convencer é admitir falta. A escolha feminina é atraída pelo mistério, pela constância, pela força silenciosa que não precisa ser validada. Quando você entende isso, muda tudo. Quando não entende, segue oferecendo demais, falando demais, cedendo demais e perdendo sempre. A interpretação errada dos sinais femininos é o que destrói a maioria dos homens antes mesmo que qualquer possibilidade de atração exista. A mulher não testa por maldade, não testa para manipular, não testa para brincar com emoções. Ela testa para verificar a estrutura. Tudo o que ela faz nos primeiros contatos é calibrar a energia que recebe. A psique feminina é extremamente sensível a microvariações de comportamento. Hesitações, tentativas de agradar, mudanças de postura, ajustes exagerados de gentileza, excesso de presença, excesso de disponibilidade, qualquer gesto que revele insegurança. Esses sinais, muitas vezes invisíveis para o próprio homem, são percebidos por ela de forma quase instintiva, como se tivesse um radar emocional permanentemente ligado. É por isso que interpretar qualquer gesto feminino como validação costuma ser um erro fatal. Sorrisos não significam interesse, mensagens respondidas não significam desejo, olhares prolongados não significam escolha. O feminino observa, experimenta, compara e analisa tudo, desde a firmeza da postura até a coerência das palavras com as ações. O homem ansioso acredita que cada pequeno sinal é um convite. O homem estruturado sabe que nenhum sinal importa até que a mulher demonstre consistência. E consistência feminina não se revela para quem vibra dependência. Os chamados testes femininos não são jogos, mas mecanismos de sobrevivência emocional. A mulher precisa sentir que está diante de alguém que pode sustentar sua própria energia, porque uma energia masculina fraca exige demais. A mulher instintivamente evita o que exige dela mais do que oferece em estabilidade. Ela procura solidez, porque solidez gera segurança, e segurança é a base de toda a atração feminina. Uma mulher não se entrega emocionalmente ao caos masculino, ela se entrega ao eixo masculino. E esse eixo só existe quando o homem domina suas próprias emoções, não quando é escravo delas. A instabilidade emocional masculina é percebida imediatamente. A voz que oscila, o olhar que muda diante do elogio dela, o gesto apressado para se aproximar, a resposta rápida demais às mensagens, a tentativa de preencher cada silêncio com palavras, a necessidade de demonstrar constantemente interesse e cuidado, tudo isso é lido por ela como falta de estrutura, e a falta de estrutura gera repulsa, não por crueldade, mas porque projeta um peso psicológico que ela não quer carregar. A mulher sente quando o homem está tentando ganhar sua aprovação. E quando percebe isso, perde o respeito. E sem respeito não existe atração. A rigidez emocional também não funciona. O homem que reprime sentimentos, mas não domina emoções, cria um outro tipo de instabilidade. A instabilidade fria, defensiva, desconectada. A mulher percebe quando a frieza é autêntica e quando é forçada. Percebe quando o silêncio vem do eixo e quando vem do medo. Percebe quando a calma é natural e quando é ensaiada para parecer interessante. A psique feminina não responde a performances, responde à verdade energética. E essa verdade é simples. O homem que tenta parecer forte já é fraco, porque quem é forte não tenta parecer nada, apenas é. Todo teste feminino tem a mesma função, verificar se o homem muda o centro de gravidade por causa dela. Se muda, perde. A mulher jamais escolhe o que é facilmente deslocado. A mulher quer alguém que se mantenha estruturado independentemente do estímulo. A observação feminina busca detectar se o homem perde o foco, se abandona suas prioridades, se sacrifica sua rotina, se reorganiza impulsivamente sua vida para se adaptar a ela. Porque se faz isso no começo, fará pior depois. E isso, para o feminino, significa ameaça emocional. A estabilidade masculina não é a ausência de emoção, é a capacidade de sentir sem se desorganizar. É agir a partir de clareza, não a partir de impulso. É manter presença sem pressionar, sem invadir, sem exigir. É demonstrar interesse
sem se entregar ao desespero. É não tentar impressionar, mas também não se esconder. É viver em um ponto de equilíbrio no qual a mulher percebe que existe uma força ali, uma força que não precisa ser conquistada, apenas reconhecida. Mulher nenhuma rejeita a força autêntica, rejeita apenas insegurança disfarçada de atenção. É importante compreender a distinção fundamental. A mulher não busca perfeição, busca verdade emocional. O homem profundamente confortável consigo mesmo, inclusive com suas falhas, transmite mais poder do que o homem que tenta ser impecável para agradar. O feminino reage ao que é vivo, não ao que é encenado. Reage ao que é inteiro, não ao que é moldado. Reage ao que tem espinha dorsal, não ao que se ajusta para não desagradar. A docilidade desesperada destrói a atração. A integridade sólida a cria. A mulher quer sentir que, mesmo que desapareça, o homem permanece inteiro. Quer sentir que, mesmo que ela teste limites, ele se mantém estável. Quer sentir que não pode desorganizá-lo. Se pode desorganizá-lo, ele deixa de ser interessante. Os testes femininos não são cruéis, são filtros, e o filtro principal é esse. Você consegue sustentar sua própria energia sem precisar da minha? Se a resposta, dentro do comportamento dele, for não, a atração morre antes de nascer. E é por isso que ela só escolhe quem demonstra estrutura emocional real, não teatral. Porque estrutura significa capacidade de conduzir, de decidir, de liderar a si mesmo. E liderança interna é o elemento primordial que ativa o desejo feminino. A mulher não se entrega ao que precisa dela para existir. Ela se entrega ao que existe independentemente dela. Para ela isso é poder. Para Maquiavel isso é estratégia. Para o homem que não entende isso, é rejeição. Para o homem que entende, é vantagem. O centro do poder maquiavélico nunca está no domínio sobre o outro. Está no domínio absoluto sobre si. E é justamente essa inversão que a maioria não entende. Enquanto muitos acreditam que atrair uma mulher é questão de palavras certas, gestos calculados, atenção estratégica ou demonstrações de valor, a verdade é que nada disso funciona se a energia interna estiver desalinhada. O feminino reage ao campo emocional, não ao discurso, reage ao comportamento natural, não ao comportamento projetado. Reage ao homem que carrega a presença, não ao que tenta fabricá-la. A chave é simples, mas brutal. Ninguém conquista interesse tentando conquistar. A conquista é um subproduto da postura, não da intenção. A intenção de conquistar já denuncia a falta de valor. A postura silenciosa o afirma. O feminino percebe quando o homem deseja ser escolhido mais do que deseja manter o próprio eixo. E no instante em que ela sente isso, toda a percepção dela muda. O desejo feminino morre quando sente necessidade, se acende quando sente independência. Nunca é o gesto que conquista, é a energia por trás dele. A energia masculina que produz atração é sempre a que comunica autonomia. Essa autonomia não é arrogância, mas direção. Não é frieza forçada, mas estabilidade emocional. Não é indiferença infantil, mas prioridade própria. É a sensação de que o homem se move por conta própria, com planos, ritmo, metas e visão. É a sensação de que ele não se descentraliza, não se perde, não se fragmenta quando uma mulher entra em sua vida. Ele continua sendo ele mesmo, porque está ancorado, e essa âncora psíquica é percebida por ela de imediato. O feminino analisa silenciosamente se o homem possui uma vida com peso real, se há algo dentro dele mais importante do que ela, se existe um propósito que o mantém firme, mesmo quando ela desaparece, demora, esfria, testa ou provoca. Porque tudo isso eventualmente acontece, não por perversidade, mas por natureza. A mulher quer sentir que não está entrando em um vazio, quer sentir que existe estrutura, direção, ambição, quer sentir que o homem não a vê como centro da vida, mas como complemento possível. E esse desejo de ser complemento, não centro, é o que paradoxalmente a atrai. O problema é que muitos homens tentam compensar a falta de valor interno com excesso de esforço externo. Pensam que, se demonstrarem interesse, cuidado e atenção constante, serão vistos como especiais. Só que ser especial não é resultado de esforço, é resultado de valor percebido. E valor percebido não nasce do que alguém faz,
mais do que alguém é. O feminino detecta quando um homem age para conquistar e quando ele age simplesmente porque aquela é sua natureza. O primeiro tenta impressionar, o segundo existe. E existir com força é o que magnetiza. O magnetismo masculino é uma vibração silenciosa, nunca ruidosa. Ele não precisa se exibir, não precisa competir, não precisa evidenciar atributos. Ele deixa que o próprio campo energético fale. Um homem assim gera interesse porque transmite uma sensação de superioridade interna, não arrogante, mas indiscutível. E essa sensação cria contraste com a maioria, que vibra em segurança, pressa, ansiedade e fome emocional. O feminino sente a fome masculina antes dele mesmo perceber. E fome é sempre lida como fraqueza, e fraqueza nunca é atraente. É por isso que discursos românticos, mensagens constantes, elogios exagerados e tentativas de demonstrar valor costumam produzir o efeito contrário. O homem acha que está se aproximando, mas na verdade está denunciando dependência. A mulher se distancia não porque não gosta, mas porque sente que ele precisa de mais. Necessidade é pressão, pressão é peso, e peso emocional é a coisa que o feminino mais evita. Quando a mulher sente que um homem está vazio por dentro, ela recua. Quando sente que ele está cheio, ela observa. E observar é o início do interesse. A construção do valor masculino é um processo interno, não externo. É a criação de uma vida com densidade, hábitos sólidos, ambições concretas, disciplina mental, autocontrole e clareza de direção. Um homem que se governa se torna impossível de ignorar. Não importa onde esteja ou quem esteja presente, sua energia ocupa espaço. Não é que ele se impõe, é que sua presença se impõe por si só. Essa é a verdadeira essência da atração, a percepção de poder interno. E poder interno é irresistível para a psique feminina, porque comunica segurança, estabilidade e liderança. A mulher se entrega ao que ela respeita. E respeito é uma resposta natural ao poder percebido. Não é algo que se força. Não é algo que se pede, não é algo que se negocia, é algo que surge quando o homem demonstra controle real sobre si mesmo. Controle sobre a própria fala, sobre o próprio tempo, sobre o próprio silêncio, sobre a própria energia. O autodomínio é a própria definição de masculinidade madura. E essa maturidade é sentida por ela em um nível profundo, quase primitivo. Um homem que não domina a si mesmo jamais dominará qualquer dinâmica de atração. Um homem que não governa seus impulsos jamais governará seu destino amoroso. Um homem que não tem foco jamais será visto como alguém capaz de liderar qualquer coisa. E a mulher busca alguém que consiga liderar a própria vida, não alguém que se deixa levar pelo impulso de conquista. Quando ela sente que a vida dele já tem estrutura suficiente para dispensar sua aprovação, nasce o interesse. Quando ela sente que ele precisa da aprovação dela, nasce o desinteresse. A verdade maquiavélica é essa: poder não se demonstra, se irradia. O feminino não busca o homem perfeito, busca o homem centrado. Não busca o mais forte, busca o mais inteiro. Não busca o mais intenso, busca o mais autônomo. A atração feminina é sempre uma resposta à percepção de valor, nunca à demonstração de valor. Assim, quem tenta provar algo perde. Quem apenas vive sua verdade interna, vence, e vence sem esforço, porque o esforço é o que mata o desejo. A mulher sempre escolhe com base em algo que a maioria dos homens ignora: a sensação de segurança emocional combinada com a percepção de poder psicológico. E essa percepção não tem quase nada a ver com atributos externos. Beleza, dinheiro, status, corpo, estilo, tudo isso pode chamar atenção, mas não sustenta a atração verdadeira. A psique feminina responde ao invisível, ao que não se mostra, ao que não se explica, ao que ela sente quando o homem está presente e ao que ela sente quando ele se afasta. O jogo feminino é silencioso, interno e energético. Quem não entende isso, tenta conquistar pela forma, quando deveria conquistar pela estrutura. A estrutura é percebida nos detalhes que o homem raramente considera importantes. É percebida na maneira como ele lida com o próprio tempo, na calma com que toma decisões, no modo como não se precipita, na forma como não se deixa pressionar, no fato de não correr para responder mensagens, não porque está jogando,
mas porque realmente tem uma vida em movimento. A mulher detecta a densidade de um homem pelo ritmo dele. Ritmos ansiosos revelam insegurança, ritmos sólidos revelam poder. E poder para o feminino é a forma mais pura de sedução. A mulher percebe tudo. Percebe quando o tom de voz muda porque ele está tentando impressioná-la. Percebe quando o olhar endurece artificialmente para parecer dominante. Percebe quando a postura é ensaiada para transmitir autoconfiança. Percebe quando o silêncio é usado como estratégia e não como naturalidade. A energia feminina é especialmente sensível a performances. O que é falso perde força. O que é autêntico ganha destaque. E o que é autêntico nasce sempre da estabilidade interna, jamais da tentativa de parecer estável. A estabilidade emocional masculina não é ausência de emoção, é ordem interior. É a capacidade de sentir sem se abalar. É a habilidade de navegar o próprio caos sem colocar o peso dele sobre o outro. É o poder de observar seus impulsos sem ser governado por eles. A mulher sente quando existe um centro firme. E esse centro se torna imediatamente mais atraente do que qualquer outro atributo, porque transmite sensação de segurança. Segurança é o que permite que o feminino relaxe, e só quando relaxa, ela escolhe. É por isso que a disponibilidade excessiva destrói a atração. Não é que a mulher não goste de atenção, é que a atenção demais transmite desorganização interna, transmite que o homem não tem vida própria, transmite que ele se desloca facilmente, transmite que ele está emocionalmente ocioso. E a ociosidade emocional é percebida como imaturidade. Uma mulher não quer ser o centro da vida de um homem, quer ser o centro emocional de um homem que já tem vida, quer ser importante para alguém que já é importante para si mesmo, quer ser prioridade dentro de um universo que já existe, não o único elemento dele. A aura masculina que realmente desperta interesse é construída com um misto de silêncio, foco e autonomia. O silêncio não é ausência de voz, mas ausência de necessidade. O foco não é obsessão, é direção. A autonomia não é isolamento, é liberdade interna. A mulher sente isso como sente um perfume, de longe, antes mesmo de haver contato direto. A presença de um homem autônomo altera o ambiente, porque sua energia ocupa espaço naturalmente. Não é alguém que tenta ser percebido, é alguém que simplesmente não pode ser ignorado. Essa força emocional não se constrói tentando conquistar mulheres, mas vivendo uma vida que gera respeito. Nada é mais sedutor do que um homem que age como se o mundo fosse maior do que qualquer relação. Não porque despreza o feminino, mas porque compreende que o feminino só se interessa por quem já tem território próprio. A mulher não quer carregar um homem, quer acompanhar alguém que já está em movimento, seguir alguém que tem caminho, admirar alguém que tem norte, sentir que está diante de alguém que não se desmancha diante do desejo. Esse ponto é fundamental. A mulher não escolhe quem a deseja, escolhe quem a dirige, não pela imposição, mas pela firmeza. Direção masculina não é controle sobre ela, mas sobre si mesmo. É a capacidade de dizer não sem medo, de estabelecer limites sem hesitação, de não ceder ao impulso de agradar, de não desistir de si para conquistar a aprovação. Quando a mulher percebe que o homem tem limites, limites que não mudam mesmo que ela pressione, a admiração começa. E sem admiração não existe atração feminina verdadeira. O engano de muitos homens é tentar construir conexão pela emoção imediata. Acreditam que quanto mais carinho, mais atenção e mais esforço demonstrarem, mais a mulher sentirá algo. Mas a mulher não sente emoção por excesso, sente emoção por contraste. O contraste entre o que ela vê na maioria e o que ela percebe na minoria. A maioria é ansiosa, carente, previsível, disponível demais. A minoria é focada, calma, firme, seletiva. A minoria guarda energia. A minoria não entrega intimidade rapidamente. A minoria sabe recuar sem medo. A minoria tem vida. A mulher escolhe a minoria porque a minoria carrega valor psicológico, o tipo de valor que não pode ser falsificado, o tipo de valor que opera no campo emocional, não no campo lógico. E é por isso que nenhum discurso substitui uma vibração sólida. A mulher sente quando o homem realmente não depende dela. Sente quando ele não está disponível emocionalmente para qualquer uma. Sente quando sua atenção é rara
E tudo que é raro se torna precioso. A escolha feminina sempre busca o que é precioso. Ela nunca escolhe o que é comum, o que é acessível, o que está sempre ali. O entendimento maquiavélico final é simples. O desejo feminino é guiado pela sensação de estar diante de alguém que não se dobra. Não porque é duro, mas porque é inteiro. Não porque é frio, mas porque é centrado. Não porque é distante, mas porque tem vida própria. Se o homem não entende isso, tenta conquistar pelo excesso e falha. Se entende, conquista pela presença e vence sem esforço, porque o esforço é desespero disfarçado. A mulher nunca escolhe o homem que tenta provar valor, escolhe o que carrega valor, e essa diferença é abismal. O homem que tenta provar vive em função da reação dela. Observa cada expressão, mede cada resposta, interpreta cada pausa e passa a moldar seu comportamento segundo o que imagina que ela deseja. Essa maleabilidade emocional é percebida como fraqueza. A mulher sente quando um homem começa a orbitar ao redor dela. E no instante em que isso acontece, ela para de enxergá-lo como possibilidade real. Quem gira ao redor perde poder. Quem se mantém no centro cria magnetismo. A psique feminina não responde ao homem previsível, e o previsível é sempre fruto de insegurança. O homem inseguro se torna previsível porque age para evitar rejeição. Suas palavras ficam suaves demais, suas atitudes ficam calculadas demais, suas intenções ficam evidentes demais. A mulher percebe isso e, mesmo sem racionalizar, se distancia. Ela não escolhe o que é frágil ao toque emocional. Escolhe o que é sólido o suficiente para não se distorcer. E essa solidez não está nas palavras, está na energia. A energia masculina firme é estável, constante, difícil de mover. É uma energia que não implora, não tenta, não suplica. Apenas é. E ser é mais sedutor do que qualquer estratégia. Quando um homem vive centrado em si mesmo, a mulher sente a diferença. Sente que há um mundo interior que não depende dela. Sente que sua atenção tem peso, mas não urgência. Sente que seu silêncio é natural, não performado. Sente que sua presença é densa. O feminino detecta densidade emocional como um animal detecta terreno firme. E a densidade nasce do vínculo que o homem tem com sua própria vida, seus propósitos, seus compromissos, seu foco, sua disciplina, suas prioridades. Quanto mais forte o vínculo com a própria existência, mais atraente ele se torna. A mulher escolhe homens ligados à própria missão. Escolhe quem tem direção, porque direção é poder psicológico. A mulher não quer ser o destino de um homem, quer ser uma possibilidade dentro do caminho dele. Quando percebe que o homem vive para ela, perde o interesse. Quando percebe que o homem vive para algo maior que ela, o interesse nasce. Esse paradoxo é constante. O homem que não precisa conquista. O que precisa perde. A ausência de necessidade cria leveza. A presença de necessidade cria peso. E a mulher se move na direção da leveza. É por isso que o excesso de disponibilidade destrói o mistério e, consequentemente, o desejo. A mulher precisa sentir que existe algo no homem que ela ainda não acessou, algo que ele não mostra imediatamente, algo que ela precisa conquistar. O feminino gosta da sensação de aproximação gradual, não de acesso irrestrito. Acesso irrestrito é lido como desespero, e o desespero emocional é percebido no modo como o homem responde rápido demais, se adapta rápido demais, muda rápido demais. Tudo que é rápido demais no campo emocional denuncia falta de eixo, e falta de eixo mata a atração. Um homem que entende o jogo não se antecipa, ele observa, ele se posiciona, ele deixa que o tempo revele. Ele age quando faz sentido, não quando está ansioso. A mulher percebe quando ele age por vontade e quando age por medo. E nada é mais repulsivo do que o medo disfarçado de atenção. O medo faz o homem exagerar, insistir, tentar demonstrar valor a qualquer custo. Mas a mulher sabe que o valor verdadeiro é silencioso. Valor não grita, valor não explica, valor não força. Valor simplesmente existe, e ela percebe. O feminino deseja sentir que aquele homem é raro. Raridade não é sobre aparência, é sobre postura, é sobre a forma como ele se comporta diante das emoções dela.
Um homem raro não se inquieta quando ela se afasta. Um homem raro não perde o foco quando ela demora. Um homem raro não se altera quando ela testa. Ele reconhece o jogo, mas não se confunde com ele. Ele entende que cada gesto feminino é uma leitura, não uma ameaça. Ele sabe que tudo que ela faz é para entender se ele realmente possui valor interior ou se está apenas atuando. O homem raro não atua, vive sua verdade. E a verdade masculina mais sedutora é a autonomia emocional. Autonomia emocional não significa frieza, significa não depender. Significa que a vida continua vibrando com ou sem ela. Significa que o homem não perde o brilho interno por causa de uma resposta tardia. Significa que ele não deixa de dormir, de treinar, de trabalhar, de construir, de evoluir por alguém que ainda nem o escolheu. A mulher sente quando um homem mantém seu eixo mesmo envolvido. E essa constância é magnética. A constância é prova de valor, e o feminino responde ao valor, não ao esforço. O erro mais comum é o homem acreditar que conexão se constrói pela intensidade. Então ele tenta criar intensidade artificial. Mensagens frequentes, declarações, elogios, toques constantes, demonstrações precoces de interesse. Mas conexão real se constrói pela qualidade da energia, não pela quantidade de atenção. A energia de um homem centrado cria conexão mesmo no silêncio. A energia de um homem ansioso destrói conexão mesmo no excesso de palavras. A mulher sente essa diferença na pele. O jogo, no fundo, não é sobre atrair mulheres. É sobre elevar a si mesmo a um nível onde as mulheres se sentem naturalmente atraídas. Atração é um reflexo, não um objetivo. É consequência da postura, não do desejo. Quando o homem se dedica obsessivamente a melhorar sua vida, sua mente e seu corpo, ele se torna automaticamente mais valioso. E o feminino é profundamente orientado a valor. Não valor financeiro, mas valor emocional e psicológico. A mulher escolhe o homem que é exceção, não regra. O homem que se diferencia pela solidez, não pela insistência. O homem que carrega poder interno, não ansiedade disfarçada de interesse. A verdade final é clara. A mulher nunca escolherá quem vive em torno dela. Escolherá quem vive em torno de si mesmo. Quem tem mundo próprio, quem tem energia própria, quem tem destino próprio. Quem tem tanto valor interno que não precisa convencer ninguém, porque o valor verdadeiro é sentido, não provado. É percebido, não anunciado. É escolhido, não pedido. E o homem que entende isso nunca precisa perseguir nada. Ele simplesmente se torna o tipo de presença que o feminino escolhe sem esforço. A mente feminina responde a padrões emocionais muito antes de responder a palavras, atitudes ou demonstrações de interesse. Não é o discurso explícito que define o rumo das interações. É a vibração silenciosa, o subtexto, a densidade psíquica que se manifesta sem esforço. Quando a percepção dela detecta inconsistências internas, hesitações ocultas ou ânsias emocionais mal disfarçadas, cria-se uma dissolução imediata do magnetismo. Não importa o quanto a intenção pareça firme, se a energia revela necessidade, ela se distancia. A escolha feminina é instintiva, intuitiva e, ao mesmo tempo, estrategicamente sensível. O que atrai não é o gesto, mas a raiz invisível do gesto. A mente feminina percebe o peso por trás de cada olhar, o ritmo por trás de cada silêncio, a solidez por trás de cada decisão. Quando o campo emocional de um homem é marcado por pressa, ansiedade por validação, expectativa de reciprocidade ou tentativas de antecipar reações, ela enxerga imediatamente a fraqueza estrutural. Mesmo que externamente haja força, internamente existe uma fratura. Essa fratura é detectada de forma sutil, mas certeira. E a resposta é sempre a mesma: afastamento, esfriamento, reavaliação. Nenhuma mulher escolhe o que pressiona, ela escolhe o que se basta. A energia que realmente cria magnetismo é aquela que permanece estável, centrada e impermeável ao caos emocional do ambiente. Quando o homem não reage de forma impulsiva ao que ela faz, ao que ela diz ou ao que ela omite, cria um campo de segurança e mistério. Segurança não no sentido de proteção emocional servil, mas de continuidade interna.
Mistério não no sentido de evasão calculada, mas de solidez que não se abala. O que fascina a mente feminina não é previsibilidade, e sim coerência. Previsibilidade é tediosa, coerência é magnética. A dinâmica muda completamente quando a energia masculina não busca aprovação, mas expressa naturalidade. É nesse ponto que surge a verdadeira influência. A mulher sente a presença de alguém que não precisa capturá-la, convencê-la ou moldar seu comportamento. Essa ausência de necessidade cria espaço para que ela escolha por vontade própria. É justamente esse espaço que muitas vezes falta: espaço psicológico, espaço emocional, espaço energético. Quando o homem ocupa tudo com ansiedade, projeção e expectativa, ela não consegue respirar dentro da dinâmica. Quando há espaço, há possibilidade. A mente feminina testa sem perceber. Testa porque busca solidez. Testa porque precisa sentir firmeza, não apenas nas palavras, mas no núcleo emocional. Testa para entender se a energia se mantém estável diante de provocações sutis, atrasos, silêncios, mudanças de ritmo. Cada teste revela se o homem reage ou permanece centrado. Reação é fragilidade disfarçada. Centramento é poder silencioso. Quando ela percebe qualquer forma de desespero emocional, mesmo que microexpressa, internaliza a percepção de que essa energia não lidera, e sem liderança não há escolha verdadeira. A mulher escolhe aquilo que a regula emocionalmente, sem oprimi-la. Escolhe aquilo que é forte sem ser agressivo. Escolhe aquilo que é autônomo sem ser indiferente. Escolhe aquilo que não precisa, mas deseja. A diferença entre necessidade e desejo é profunda. Necessidade afasta porque revela carência. Desejo aproxima porque revela presença. Quando o homem entende essa diferença, o jogo muda completamente. A chave é entender que a energia masculina que realmente desperta, entrega, é aquela que não se perde dentro dela. A presença é profunda, mas não submissa, envolvente, mas não ansiosa, aberta, mas não disponível em excesso. Intensidade emocional não é problema, instabilidade emocional é. Quando há intensidade com direção, ela sente segurança. Quando há intensidade dispersa, ela sente perigo emocional. A mente feminina busca, acima de tudo, estabilidade emocional com profundidade afetiva, uma combinação rara e, por isso, tão valorizada. A presença que ela escolhe é silenciosa, firme, autoabastecida. Uma energia que não exige explicação, não suplica retorno, não se molda ao que ela quer ouvir. Essa presença cria atração porque transmite ordem psíquica. Mulheres não se entregam ao caos, se entregam ao que organiza o caos. A energia que organiza não é controladora, é sólida. Não prende, guia, não força, influencia. Não se coloca acima, se coloca inteiro. Quando o homem alcança esse estado, seu magnetismo deixa de ser um esforço e se torna consequência. Ele não corre atrás de ser escolhido. Ele se torna alguém impossível de ignorar. É nesse ponto que a dinâmica se inverte. A escolha passa a ser dela, mas a direção passa a ser dele. A mulher escolhe naturalmente aquilo que mantém a própria energia equilibrada. E ela nunca escolherá o que tenta capturá-la pela intensidade, mas sempre escolherá o que a conduz pela estabilidade. A dinâmica feminina não se orienta pelo que é dito, demonstrado ou prometido, mas pelo que é sentido. A percepção dela se ajusta ao campo vibracional que cada gesto emite, e não ao conteúdo literal das palavras. Quando o homem tenta conquistar pela superfície, perde antes de começar. A escolha feminina acontece no nível microemocional, naquele espaço onde intenções ocultas, tensões internas e inseguranças comprimidas revelam sua verdadeira forma. Nada permanece escondido. Não existe máscara que sustente fragilidade emocional quando o inconsciente feminino começa a decodificar sinais. A compreensão maquiavélica desse processo elimina ilusões. Não é necessário ser perfeito, é necessário ser estruturalmente estável. Não é necessário ser o mais bonito, o mais forte, o mais rico. É necessário transmitir um senso de inevitabilidade. A mulher se entrega ao inevitável. O inevitável é aquela energia que jamais colapsa, que não desmorona diante de recuos, que não se contorce diante do tempo dela,
que não acelera por ansiedade, que não tenta manipular por medo de perder, que não implora, não pressiona, não se contradiz. É a energia que se mantém intacta mesmo sob fricção emocional. Quando a força interna não depende do resultado, nasce a verdadeira vantagem psicológica. A mente feminina percebe quando a energia não busca validação, e isso gera fascínio. A ausência de busca não significa indiferença, mas sim soberania emocional. Esse estado cria a sensação de que a conexão não define o homem, mas pode enriquecer quem ele já é. Quanto mais plena essa percepção, mais ela se aproxima. Quanto mais ela sente que o homem depende da aproximação, mais ela recua. O instinto feminino não responde ao que suga sua energia, responde ao que a estabiliza. A dinâmica sutil que define a escolha feminina segue um princípio simples. Entrega apenas ao que não tenta arrancar sua entrega. Quanto mais alguém tenta controlar, mais ela sente que deve proteger sua autonomia emocional. O feminino se fecha diante da pressão, mas se abre diante da presença. Presença não agressiva, mas inevitável. Presença que não busca, mas ocupa. Presença que não disputa a atenção, mas cria magnetismo natural. Essa energia reorganiza o ambiente emocional sem esforço, porque não nasce de uma estratégia superficial, e sim da raiz psíquica do homem. Nessa raiz, existe uma estrutura que as mulheres identificam antes mesmo de racionalizá-la. Sensação de ordem, clareza e foco. Sensação de que os movimentos não são reativos, mas originados de um centro interno. Sensação de que a força não depende de circunstâncias externas, mas é uma expressão contínua. Quando o campo emocional masculino opera desse modo, o feminino o percebe como porto seguro, não porque é dócil, mas porque é inabalável. Inabalável não significa ser frio ou distante. Significa não se tornar refém do emocional alheio. A profundidade dessa presença cria contraste. A mente feminina está acostumada a observar homens tentando agradar, seduzir, convencer. Cada gesto forçado revela afobação, infantilidade emocional e medo do vazio. Quando encontra alguém que não teme o vazio, a percepção muda. O vazio deixa de ser ameaça e se torna terreno fértil. O silêncio deixa de ser desconforto e se torna linguagem. A pausa deixa de ser insegurança e se torna poder. O tempo deixa de ser corrida e se torna aliado. Essa transição transforma a percepção dela e cria admiração silenciosa, quase involuntária. A influência real surge do entendimento de que não é necessário ocupar todos os espaços. É necessário ocupar o espaço certo, o espaço interno, o espaço emocional, o espaço energético. Quando o homem se basta, cria um campo magnético que dispensa explicações. A mulher sente, antes de pensar, que há algo ali que não se dobra. Isso ativa o instinto seletivo. O feminino escolhe o que a eleva emocionalmente, não o que a drena. Escolhe o que mantém sua própria energia pulsando de forma mais estável. Escolhe aquilo que não precisa invadi-la para ser percebido. A psicologia maquiavélica desse movimento não está em manipular emoções, mas em governá-las. Governar a si mesmo é o primeiro requisito para influenciar alguém. A mulher observa não apenas comportamentos, mas a maneira como o homem reage a si próprio. Se reage com exagero, perde força. Se reage com medo, perde estrutura. Se reage com desespero, perde respeito. Mas quando a reação interna é silêncio, clareza e direção, algo se realinha na percepção dela. É nesse ponto que a escolha começa a se formar. A mulher não escolhe pelas palavras, mas pela densidade emocional. Não escolhe pelo discurso, mas pela vibração. Não escolhe pela superfície, mas pela raiz. Ela se entrega ao que reconhece como liderança emocional. Não liderança impositiva, mas liderança interna. Essa liderança a faz relaxar, confiar e sentir que pode se permitir ser feminina. Quando essa dinâmica surge, a interação deixa de ser disputa e se torna harmonia tensa, profunda, irresistível. No fim, a essência é simples. Ela nunca escolherá alguém que se perde nela. Escolherá alguém que se encontra mesmo diante dela. Esse é o eixo. Esse é o segredo. Esse é o ponto onde a psicologia feminina e a inteligência maquiavélica convergem.
A escolha feminina não é aleatória, é resposta ao que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor se agita. E quando o homem compreende isso, deixa de perseguir e passa a atrair. Não com esforço, mas com presença. Não com insistência, mas com inevitabilidade.